Outra coisa que me chama a atenção aqui é que quando aquele paralítico chegou diante de Jesus, antes de operar a cura física, Jesus perdoa os pecados dele. Muitas vezes nós estamos buscando de Deus uma bênção, uma vitória, uma porta aberta, uma restauração. E não é pecado lutar por essas coisas. Mas, na maioria das vezes, a raiz do nosso problema está no pecado. O pecado é o grande problema da humanidade. Por isso que quando Jesus chega diante daquele homem, a primeira coisa que ele faz não é o seguinte, comece a andar aí. Não. A primeira coisa que ele faz, ele diz, perdoados estão os seus pecados. Então, muitas coisas que você pode estar buscando de Deus, elas podem estar relacionadas a uma atitude sua, a algo que você precisa mudar na sua vida, a algo que você precisa abandonar. Olha Deus falando aí ao seu coração. O que tem te impedido de caminhar? Você tem sido como um paralítico no mundo espiritual? O que tem te impedido? Você precisa que pessoas te carreguem o tempo todo? Se houver pecado, deixe esse pecado. Saia fora dessa vida de pecado. Nós temos um inimigo que é a nossa própria carne, irmãos. O nosso maior inimigo está dentro de nós e nós precisamos vencê-lo. Satanás, ele entra na nossa vida se aproveitando da nossa carnalidade. Então, quando nós damos legalidade ao diabo, ele entra para nos destruir, ele entra para acabar com a nossa vida, com os nossos sonhos, tirar a nossa paz, destruir os nossos relacionamentos. Então a primeira coisa que eu preciso fazer é olhar para dentro de mim mesmo. Porque Jesus, ele ainda está com os braços abertos, disposto a perdoar os nossos pecados e a nos receber como filhos. Marcos capítulo 2, verso 5. Filho, perdoados estão os teus pecados. Repare que ele chama o paralítico de filho e perdoa os pecados daquele homem. Só que aquela palavra de Jesus trouxe uma indignação aos religiosos que estavam ali. Eles começaram a pensar entre eles, quem é esse homem para perdoar pecados? Porque eles não reconheciam Jesus como Deus, mas a Bíblia diz que Jesus é Deus. João capítulo 1, verso 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Jesus, ele é Deus. Ele veio à terra, ele se fez homem, ele andou entre nós, ele foi tentado em tudo como nós, mas ele não pecou. Mas ele foi tentado como homem, embora fosse Deus. E naquele momento ali, como Deus, com a onisciência de Deus, Jesus ouviu os pensamentos daqueles homens. Jesus ouviu o que eles estavam pensando. Jesus sabe o que você está pensando aí, sabia? E aí Jesus se vira para eles, para aqueles religiosos e diz, o que é mais fácil dizer ao paralítico? Estão perdoados os seus pecados? Ou dizer para ele, levanta, toma o teu leito e anda? Então, para que vocês, religiosos, saibam que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, eu digo a você, paralítico, levanta, toma o teu leito e anda. E naquele momento o homem se levantou e começou a caminhar.
Irmãos, Deus primeiro quer curar as nossas enfermidades espirituais. Ele é Deus. Jesus é Deus. Ele quer curar as nossas enfermidades espirituais, que é aquilo que é mais importante na nossa vida. Muito mais do que te dar um carro zero, muito mais do que te fazer prosperar na sua carreira profissional ou abençoar qualquer outra área da sua vida. A principal preocupação de Deus, de Jesus em relação a mim e a você é sobre a nossa salvação. Porque essa vida é passageira. Por isso Jesus chegou para aquele homem e disse: perdoados estão os teus pecados. Eu imagino as pessoas olhando uma para a cara da outra e dizendo: mas Jesus, e a enfermidade? Deixa eu falar algo para você aqui, que é importante. Deus pode restaurar um relacionamento? Pode. Mas Ele vai restaurar todos os relacionamentos? Não. Deus pode curar uma enfermidade, irmãos? Sim ou não? Claro que pode. Um câncer para Deus não é nada. A AIDS para Deus não é nada. Limpar o mundo da Covid para Deus não é nada. Mas Deus vai curar todas as doenças? Não. Tem pessoas que, infelizmente, Deus vai levar por uma enfermidade. É a vida. E Deus permite que essas coisas aconteçam para que eu e você possamos entender que a vida não se resume só a isso aqui. A vida não é só isso aqui. Tudo isso vai passar um dia. E nós vamos partir para a eternidade. E as nossas escolhas vão determinar se nós vamos passar a eternidade com Jesus ou sem Jesus, com Deus ou sem Deus. Jesus e Deus são a mesma pessoa. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles são a mesma pessoa. Então, no nome de Jesus, entenda o que eu quero dizer aqui. Você está orando por algo que é importante para você, continue orando. Bata e a porta será aberta. Peça e será dado, porque aquele que pede recebe. São palavras de Jesus. Mas a principal motivação que você deve ter na sua vida é em relação à sua salvação. Para Jesus, se aquele homem andasse em cima de uma cama ou se andasse com seus pés, aquilo não importava. O mais importante para Jesus era que os seus pecados sejam perdoados, que você se torne filho. Foi o que Jesus falou: filho, os seus pecados estão perdoados. Então, as lutas, o sofrimento, a dor, as perdas, elas vão fazer parte da nossa vida. Elas vão fazer parte da nossa vida. A dor de ver um filho, uma filha se desviando dos caminhos do Senhor vai fazer parte da nossa vida. A dor de ter que lutar com uma enfermidade a vida toda, de se tratar, de fazer um tratamento à base de produtos químicos, uma quimioterapia, tudo isso faz parte da vida. A dor de enterrar o seu pai, a sua mãe, ou de até enterrar um filho. Meu Deus, pastor, que palavra pesada. Irmãos, eu estou igual Jesus aqui. Ele se reunia para pregar a palavra de Deus. Eu não quero passar a mão na cabeça de ninguém, eu não quero enganar ninguém. Só que na vida daquele paralítico, Jesus resolveu fazer a obra por completo. Jesus fez a obra por completo. Jesus primeiramente deu a ele salvação. E em segundo lugar, Jesus tirou dele a enfermidade física. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus disse para ele assim, olha, levanta, porque ele estava prostrado, pegue a tua cama e vai para a tua casa.
Olha, deixa eu falar algo aqui que Deus também ministrou ao meu coração. Tem muitas pessoas que, quando chegam no Evangelho, quando são restauradas, quando recebem Jesus na sua vida, a primeira coisa que elas fazem é se afastar da sua casa. Ah, não, porque eu vim de uma família toda idólatra, toda problemática. Mas aqui Jesus curou aquele homem, restaurou aquele homem, perdoou os pecados dele e disse para ele: volta para sua casa. Ah, Jesus, eu quero andar com o Senhor, eu quero seguir o Senhor aí, pelo mundo. Não, vai lá na sua casa. Lembra quando Jesus curou o endemoniado lá em Gadara, o gadareno? Jesus falou a mesma coisa. Olha, você agora vai testemunhar aos da sua casa. Então, para mim aqui mostra uma preocupação de Deus com a nossa família. Deus tem um compromisso, Deus tem uma aliança com a nossa família. Quando Deus chamou Abraão em Gênesis 12, Deus chamou a família. Deus falou com Abraão: olha, pega, sai fora dos parentes, mas vai para a sua família. Em ti serão benditas as famílias da terra. Na descendência de Abraão, e Jesus veio da descendência de Abraão, as famílias da terra serão abençoadas. Então Deus é um Deus perdoador, Deus é um Deus que nos acolhe como filhos, Deus pode, segundo a vontade dele, restaurar todas as áreas da nossa vida. Pode, não estou falando que ele vai fazer, mas se ele quiser, ele pode. Deus passa uma máquina zero na sua vida aí e deixa tudo limpo, tudo novo. Ah, mas e se ele quiser que eu conviva com um sofrimento, com um espinho na carne o resto da vida? Ele pode fazer isso também. Tá bom, irmãos? Alguém está dizendo aqui, temos que ouvir a verdade. A Ana Célia está falando, e não deve passar a mão mesmo, tem que falar a verdade, doa a quem doer, temos que ouvir a verdade. Isso mesmo, irmã Ana Célia. Não adianta eu querer mascarar aqui. Tem uma pessoa perguntando assim, pastor, por que Jesus disse para ele levar a cama? Olha só, aquele homem, ele passou talvez muitos anos da sua vida carregado em cima de uma cama. E aí ele é curado, Jesus manda que ele levasse a sua cama. Minha esposa está me falando aqui agora. Primeiro, para se lembrar de onde ele veio. Para não se esquecer nunca de onde Jesus havia tirado ele. Às vezes, irmãos, Deus vai nos deixar, Deus vai permitir que a vida coloque em nós cicatrizes. Eu tenho uma cicatriz aqui na perna que é de infância. Quando eu fui passar em um lugar e tinha arame farpado, eu cortei a perna. E não deu ponto nem nada. Criança naquela época, igual gato, né? Você jogava pro alto, caía em pé. Mas eu carrego comigo essa cicatriz até hoje. Então todas as vezes que eu vou passar em um lugar que tem arame farpado, eu me lembro disso. Então Jesus pede que aquele homem leve a sua cama para que ele nunca se esquecesse da grande obra que Jesus fez na vida dele. Obrigado, Jéssica, pela pergunta aí. Então, nunca se esqueça de onde Deus tirou você, de onde você veio. Se não fosse Deus, nós estaríamos condenados ao pecado. Amém? A minha esposa está falando aqui, mas eu não consegui captar tudo não. A diferença entre nós e as pessoas, e as outras pessoas, que Cristo morreu por nós e nós creemos nisso. É que Cristo morreu por todos, mas nós tomamos posse dessa verdade, de que Cristo morreu por nós. Cremos nisso. E nós acreditamos nisso. Mas nós não somos melhores que as outras pessoas.
mas nós não somos melhores do que ninguém. Todos pecamos. Às vezes nós achamos que somos melhores, né, que somos maiores, somos mais importantes, não. Todos nós somos pecadores aos olhos do Senhor e precisamos da misericórdia dele. Amém?